Glória a Deus. Ezequiel capítulo de número 2. Eu quero ler apenas 2 versículos para a nossa breve meditação. Ezequiel capítulo de número 2. Está escrito assim: E ele me disse: Filho do homem, põe-te sobre teus pés, e eu falarei contigo. Versículo 2: E o Espírito entrou em mim quando ele falava comigo, e me pôs sobre meus pés, para que eu ouvisse aquele que falava comigo. Versículo 1: E ele me disse: Filho do homem, põe-te sobre os teus pés, e eu falarei contigo. E o Espírito entrou em mim quando ele falava comigo, e me pôs sobre meus pés, para que eu ouvisse aquele que falava comigo. E você diz amém. Olhe para cá, redobre a sua atenção. Minha maestrina, eu subir, você sobe. Se eu descer, você desce. Se eu parar, você continua, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos de Deus, estamos diante de um texto, e esse texto é poderoso. Trata-se do chamado ministerial de Ezequiel. E isso mexe comigo, porque Ezequiel está entre aqueles 10.000 judeus levados cativos para a Babilônia. Ezequiel é considerado profeta do exílio, porque o seu período de atuação no ministério profético é durante o grande exílio na Babilônia, quando Judá esteve subjugada pelos babilônicos. É interessante porque Ezequiel, diferente de alguns outros profetas, por exemplo, Isaías, que também é um outro grande profeta, Ezequiel, pastor Silas, ele não era profeta. Ezequiel é filho de sacerdote. Sendo filho de sacerdote, ele cresce dentro de uma casa sacerdotal. Ele é submetido ao ensino, ao aprendizado, ao ofício sacerdotal. E quando Jerusalém é sitiada, ele oficiava, ele exercia o ofício sacerdotal. Então eu estou falando de alguém que, enquanto estava ou esteve em Jerusalém, ele era sacerdote. Porém, quando ele chega na Babilônia, a sua geografia, além de ser mudada, o seu ministério também é mudado. Outra coisa interessante é que este Ezequiel é contemporâneo de Daniel. Enquanto Daniel havia sido levado na primeira deportação, quando os príncipes, os nobres, os de linhagem real, são levados e submetidos a uma imersão cultural na Babilônia, porque Nabucodonosor levou os príncipes. Entre esses príncipes estavam Daniel, você conhece, Ananias, Misael e Azarias, que são submetidos a essa imersão cultural. Porém, a Daniel, Deus deu a ele uma geografia específica. Daniel é alguém que transita nos palácios. Daniel é alguém que exerce governo. Daniel é alguém que fala diante do imperador. Já Ezequiel foi levantado por Deus para profetizar junto ao povo, as comunidades adjacentes ao rio Quebar. Porque enquanto Daniel tem a sua geografia de atuação, Ezequiel também tem a sua geografia de atuação. Isso vale também dizer que para todo tempo de crise, para todo tempo difícil, Deus sempre levantará uma voz profética. Você pode receber essa palavra? Para todo tempo de crise, Deus sempre terá uma voz profética. Mas nem todo mundo profetizará na mesma geografia, porque para cada voz profética
profética, Deus tem uma geografia específica. Nem todo mundo que fala aos reis fala ao povo. E nem todo mundo que fala ao povo fala aos reis. Vou de novo. Nem todo mundo que fala aos reis fala ao povo. Mas nem todo mundo que fala ao povo fala aos reis. Para cada um, Deus tem a sua geografia. Deus tem o seu tempo de atuação. Porém, é dentro desse processo que Ezequiel, sendo sacerdote, filho de sacerdote, exercia o sacerdócio. Quando ele chega na Babilônia, ele recebe uma visão da glória de Deus. Acorde alguém do seu lado e diga: uma visão da glória de Deus. Eu estou sentindo graça para pregar, este lugar vai tremer. Diga para outra pessoa, diga: a visão da glória de Deus. Porque Deus, quando quer se revelar a alguém, uma das formas de Deus se revelar a alguém é manifestando a sua glória. É por isso que, se eu fosse você, antes que esse culto acabasse, eu valorizava os minutos que ainda te restam na presença de Deus. Pastor, por quê? Porque este lugar é lugar de revelação. Este lugar é lugar de manifestação. Este lugar é lugar onde a glória de Deus se manifesta. Pastor, mas eu não estou vendo a glória. Eu não preciso ver, eu só preciso sentir, perceber, entender que é Ele que está presente, sem demagogia. Quantos aqui já sentiram a presença de Deus nesta casa? Isso, faz o barulho que o diabo não gosta. Ele recebe uma revelação da glória. Só que estou sentindo graça. Só que nessa revelação da glória, entra o capítulo de número 2. Ele ouve a voz de Deus. Porque uma das formas de Deus se manifestar a alguém é por intermédio da sua palavra. Nem todo mundo vai ver a visão da glória, a visão do trono, a visão do fogo, a visão das rodas. Nem todo mundo vai ter uma visão daquilo que é transcendente. Tem pessoas que, para conhecerem a Deus, ou pessoas que, para viverem uma experiência, um relacionamento com Deus, precisarão conhecer Deus por intermédio da revelação da sua palavra. Deus não aparece só a Ezequiel em visões, mas Deus se manifesta a Ezequiel através da sua palavra. E aqui a gente começa a pregar. E ele me disse: filho do homem, a palavra de Deus veio a Ezequiel, e a palavra é esta: filho do homem, põe-te sobre os teus pés. A versão que eu estou, a King James Fiel, de 1611, a expressão que o texto se utiliza é: põe-te sobre os teus pés. Porém, na sua Bíblia também deve estar assim: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Observe que antes de Deus falar o que ele tinha para revelar, a palavra que veio a Ezequiel é uma palavra de ordem. E qual é a ordem de Deus? Põe-te em pé, ou põe-te sobre os teus pés. Observe que a palavra que se apresenta a Daniel, a Ezequiel, traz a Ezequiel, ou exige de Ezequiel, um posicionamento. Me ajude na comunhão. Diga para alguém: posicionamento. Diga: posicionamento. Nós podemos entender, pastora Raquel, de duas formas esse posicionamento. Primeiro, posicionamento físico, mas também posicionamento espiritual. Quando Deus diz a Ezequiel: põe-te em pé, Deus não está apenas mandando alguém que está sentado, ou alguém que está deitado, ou alguém que está prostrado se erguer. Até porque Jesus dos crentes, você só vai entender o porquê que Deus manda Ezequiel se levantar quando você entende o que canta o salmista no Salmo de número 137, o cântico dos exilados, quando eles disseram junto aos rios da Babilônia: nos assentamos e choramos com saudade, lembrando
toda a terra de Sião. Porém aqueles que conduziam eles ao cativeiro diziam: canta para nós um dos hinos de Sião. E eles disseram: não podemos cantar, porque estamos em terras estranhas. E o que eles fizeram, pastor? Eles penduraram as harpas no salgueiro. A harpa pendurada é reflexo de frustração ministerial. Eu não sei quem vai pegar. Pastor, o senhor está dizendo que Ezequiel estava frustrado? Sim, porque ele estudou para ser, ele nasceu para ser, ele exercia o sacerdócio. Mas quando ele chega na Babilônia, quando eles dizem não podemos cantar, não é sobre apenas cantarolar. Eles estão impedidos de exercer o ofício sagrado, porque eles estão no meio de pagãos, eles estão em terra estranha. Então na Babilônia sacerdote não pode ser sacerdote, na Babilônia o levita não pode exercer a sua essência, o seu chamado. Aqui trazendo para uma linguagem nossa, quem canta não pode cantar, quem é sacerdote não pode exercer, quem pastoreava não pode pastorear. Eles estão em uma terra estranha. Ele é um sacerdote e ele está junto desses que estão assentados, chorando, frustrado, com lembranças daquilo que já foi e agora não pode ser mais, com lembrança daquilo que fazia e não pode fazer mais, do sucesso que teve e de repente agora é fracasso, é frustração. Só que eu vim pregar: a Babilônia pode tirar o louvor da boca de um levita, a Babilônia pode impedir um exercício sacerdotal, mas está para nascer Nabucodonosor na terra e demônio no inferno que cala uma voz profética. Alguém já começou a entender? Alguém me ajude a pregar. Acorde esse crente que está do seu lado e diga: voz profética. Acorda ele aí e diga: voz profética. Diga: não tem governo, não tem império, não tem Babilônia, não tem Pilatos, não tem Herodes, não tem Nabucodonosor, não tem imperador nenhum que possa calar uma voz profética. Quem sabe alguém pode chegar em Brasília hoje e fazer um decreto e proibir o exercício do ministério sacerdotal. Só que eu tô para ver caneta do inferno capaz de calar a voz profética. Quando Deus quer falar, nem que ele abre a boca da jumenta, mas ninguém cala uma voz profética. Ninguém cala uma voz profética. Meu Jesus, Deus olhou para Ezequiel e disse: sacerdote tu não pode ser, mas eu tenho algo para você. Você não sabia, mas antes de você nascer, eu já tinha um plano traçado ao teu respeito. E qual é o plano? Ô Ezequiel, eu desci no meio da tua frustração para te dizer: põe-te em pé, porque para que Jesus me guarda, para eu te entregar o que eu tenho para você, do jeito que você está, eu não posso te dar. Eu não entrego o ministério para quem não tem postura. Eu não entrego coisas grandes para quem não está na posição que eu quero. Quem sabe esta noite eu estou pregando para alguém que está vivendo algumas frustrações. Quem sabe alguém entrou aqui e está sentado à beira de um rio, pendurou a harpa porque se frustrou nos negócios, se frustrou no relacionamento, se frustrou nos planos, se frustrou no ministério. Eu não sei como é que você entrou aqui. De repente você ouviu o pastor Silas te dar uma palavra de ânimo para você contribuir. De repente você ouviu o Mateus França nos conduzir em adoração, mas você está igual aqueles que estavam à beira do quebar, frustrado, prostrado. Pastora Raquel, a característica de alguém frustrado é se prostrar, é se entregar, é se curvar. E tudo que o diabo quer é trabalhar com a tua prostração. Tudo que o diabo quer é ver você andando de cabeça baixa, envergonhado, porque
faliu, quebrou, perdeu, te traíram, está enfermo, está doente. Eu não sei o que é que te puxou para baixo, mas o mesmo Jesus que dentro da sinagoga disse para a mulher encurvada: esse demônio que te prende, não te prende mais. Eu vou erguer a tua estrutura, eu vou levantar você aqui hoje. Eu não sei, eu não sei quem tem sensibilidade para entender o que eu estou pregando, mas prega a Deus na minha boca. Aquilo que veio para te frustrar, aquilo que veio para roubar a tua paz, aquilo que veio para jogar você para baixo, Deus te trouxe da quinta da vitória para te dizer: do teu milagre depende do teu posicionamento. Ai meu Deus, vou de novo. O teu milagre depende do teu posicionamento. Acorda alguém do teu lado e diga: levanta-te. Ô David, eu não sei quem vai pegar, mas daqui a 5 minutos vai descer uma labareda de fogo nessa casa. Vai ter gente aqui que vai ser envolvido em um manto de tanta autoridade, que quando você voltar lá para a tua empresa amanhã, quando você voltar lá para o trabalho, para a escola, seja lá onde for, quem viu tu sair de hoje lá, como diz meu pai, arrastando a cachorrinha, tu chegou aqui arrastado. Quem viu você passar pelas ruas e viu você envergonhado, se escondendo pelos cantos, tu vai sair daqui hoje tão cheio, mas tão cheio, que tu vai sair daqui com a cabeça erguida, com o peito estufado, pisando na cabeça do demônio. E eu vim pregar, porque só o dia 2 de julho de 2026 começou agora o novo ciclo do ano na tua vida. Alguém já entendeu lá atrás? Vou de novo. Começou agora. Eu não estou preocupado com o que aconteceu de janeiro para mês passado. Eu venho no dia 2 de julho, na quinta da vitória, para te dizer: o que passou, passou. Deus vai te levantar para o novo. Deus vai te levantar para o novo. Deus vai te levantar para o novo. Me ajude a pregar. Me ajude a pregar. É a primeira vez que eu peço, mas agarra a mão de alguém, acorda esse crente e diga: Deus vai te levantar para o novo. Ela sui de rébia. Eita, eu estou sentindo, eu já vou começar a profetizar. É nessa noite, vai cair a depressão no glória da igreja. Vai cair a crise de ansiedade, é no glória da igreja. Toda vergonha vai ser jogada por terra, é no glória da igreja. Toda procrastinação vai bater em retirada na tua vida hoje, é no glória da igreja. Eu vim pregar. Quem vai ficar humilhado, cabisbaixo, é o diabo. Você vai caminhar na plenitude do propósito de Deus na tua vida. Se tem alguém para crer, levante a mão, faz o barulho que o diabo não gosta. Aleluia, aleluia, aleluia. Alguém já está entendendo o que eu estou pregando? Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: eu vou te levantar. Olhe para cá, prepare para receber. Isso não é acaso. A palavra de Deus, ela tem essa característica. Qual? Toda pessoa que recebe de Deus a sua palavra, a palavra de Deus tem o poder de trabalhar no teu posicionamento. Só vive uma vida sem postura, sem posição, uma vida de qualquer jeito quem ainda não entendeu o poder disso aqui. Porque a primeira coisa que a palavra de Deus faz ao chegar em Ezequiel é trabalhar o seu posicionamento. E se tu está achando que isso aqui é acaso, é porque tu não leu a Bíblia. Todas as vezes na Bíblia que Deus se utiliza destas expressões: ergue-te, põe-te em pé, levanta-te, dispõe-te. Eita.
todas essas expressões de Deus na Bíblia é Deus requerendo de alguém um posicionamento e uma postura. Eu só vou jogar para o alto e tu pega. Gênesis capítulo de número 21. Agar recebeu pão e água de Abraão. E a Bíblia diz que ela saiu andando errante pelo deserto. Só que ela está carregando o seu filho Ismael. A Bíblia diz que quando o pão, o suprimento, quando a água acabou, ela abandona o menino debaixo de um arbusto. E ela sai na distância de um tiro de arco. Porque dizia ela, para eu não ver o meu filho morrer. Só que quando o menino chora, quem é pai e mãe aqui? Levante a mão. Quem são os nossos filhos? Os nossos filhos é a nossa responsabilidade. Quem é pai, quem é mãe, carrega consigo responsabilidades. Só que tem gente me ouvindo aqui que está igual a Agar. Na primeira seca, pega a sua responsabilidade e coloca debaixo de uma árvore e tenta fugir do seu problema. Eu não sei se você conhece gente assim, que na primeira crise abandona suas responsabilidades e tenta fugir daquela realidade. Aí ela se assentou de frente, mais distante, e ela dizia assim: eu não quero ver o meu filho morrer. Só que eu preciso te dizer que a sua responsabilidade tem voz ativa diante de Deus. Vou de novo. A sua responsabilidade. Por que tu quer largar aquilo que Deus te deu? Tu está se esquecendo de uma coisa, que a tua responsabilidade, ela chora. E se chorar, Deus, que é o dono dela, vai atrás de quem abandonou. Quer ver? Quando o menino chorou, Deus bradou, tá lá, Deus bradou do céu a Agar e disse: que tem contigo, Agar? Eu ouvi a voz do menino do lugar em que ele está. Só que tem um detalhe no texto que é só para quem ama a Bíblia. Qual, pastor? Quem disse que Agar levantou a voz e chorou foi o texto. É o texto que diz: ela se assenta e chora. Só que quem disse que o menino chorou não foi o texto, é só tu ler. Quem disse que o menino chorou foi Deus. Deus disse: o que tem contigo, Agar? Ouvi o choro do menino. Espera aí, o texto diz que Agar chora. Mas quando Deus aparece, Deus não diz: ouvi teu choro. Vou de novo. Quando Deus aparece, Deus diz: o que tem contigo? Ouvi o choro do menino. Pastor, por que Deus ouve o choro do menino, mas não ouve o choro de Agar? Porque Deus não ouve a voz de quem abandona. Deus só ouve o choro do abandonado. Eu vim pregar para alguém: pense duas vezes antes de abandonar aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer. Porque se o menino chorar, Deus vai atrás de quem abandonou. Ai, Jesus me guarda. Aí Deus olha para Agar e diz assim: levanta-te. Eu gosto disso. Levanta-te. Mas isso aqui é para quem vai voar. Levanta-te, pega o menino. Em outras traduções você vai encontrar assim, ó: levanta-te e ergue o menino. Ou levanta-te e toma o menino. Por que Deus não diz: vai lá, pega o menino? Por que Deus primeiro diz: levanta-te e pega o menino? Porque Deus nunca vai mandar você levantar alguém se quem primeiro precisa se levantar é você. Não, eu vou melhorar isso aqui.
Deus só mandou Agar se erguer para levantar Ismael que está caído, porque é impossível alguém caído levantar quem está caído. Só tem como, alguém já pegou ali, só tem como levantar quem está caído quem primeiro entendeu que para erguer alguém eu tenho que estar de pé, que para erguer alguém eu tenho que estar posturado. Alguém pegou. Eu já vou voltar aqui. A Bíblia diz em Jonas capítulo 1 versículo 1, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, ou Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Observe que Deus, antes de mandar Jonas pregar contra o pecado dos ninivitas, a ordem de Deus para Jonas é: levanta-te. Por que Deus primeiro manda ele se levantar para depois pregar contra o pecado do povo? Porque a maior hipocrisia dessa geração é que tem gente querendo falar do pecado dos outros, mas ele mesmo não está na posição que Deus quer. É muito fácil apontar o pecado de alguém, quando na verdade quem precisa se levantar sou eu. Aí Deus olha e diz assim: primeiro levanta. Porque você só vai ter autoridade para apontar o pecado dos outros se primeiro você se colocar na posição que eu quero. Não é na posição que você quer, é na posição que Deus quer para você. Jeremias 18. E veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Mas peraí, Deus não já está falando? Só que é a mesma ideia de Ezequiel 2. A primeira palavra que vem para posicionar. Porque primeiro Deus desceu. Primeiro Deus te posiciona, depois ele revela os mistérios. Primeiro ele te posiciona, depois ele te manda descer. Primeiro ele te posiciona, depois ele te leva mais fundo. Jesus me guarda. Primeiro ele te posiciona, Ezequiel 2, para depois ele medir as águas, Ezequiel 47. Vou de novo. Primeiro ele te posiciona, Ezequiel 2, para depois ele medir as águas, Ezequiel 47. E ele diz: desce. Por quê? Porque na medida em que você se posiciona, eu vou medir o nível daquilo que eu quero levar você. Eu vou medir o nível daquilo que... Me ajude a pregar. Acorda alguém do teu lado rápido. Acorda alguém do teu lado e diga: essa quinta da vitória. Diga: essa quinta da vitória é para quem Deus trouxe aqui para sacudir a tua estrutura. E ele manda te dizer: hoje eu vou te levantar dentro daquela casa. Eu vou te levantar no meio desse relacionamento. Eu vou te levantar no meio daquela empresa, daqueles negócios. Eu vou te levantar no meio do lugar que você mora. Deus não trabalha com gente prostrado, caído, frustrado. Deus trabalha com gente que entendeu que para estar na linha de frente tem que se posicionar, tem que se erguer. Aleluia, aleluia. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ei, Ezequiel, primeiro tu se levanta, depois eu te entrego o rolo escrito por dentro e por fora. Primeiro tu se levanta, e depois eu vou confirmar diante de todos teu ministério. É só tu ler o capítulo 1 todo. Deus disse assim: Ezequiel, quando Deus diz para ele que ele vai ser profeta, Deus diz assim: há quem te ouça e há quem não te ouça. Mas te digo, entrega o que eu mando, porque eles são casa rebelde. O que é que Deus está dizendo aqui? Vai ter gente que vai dar crédito para a tua pregação, como vai ter gente que não vai dar crédito para a tua pregação. Só que o teu compromisso não é com quem te aprova e nem com quem te reprova. O teu compromisso é com a minha palavra. Não, eu vou de novo. O teu compromisso. Ei, tem gente que vai gostar de te ouvir, como vai ter gente que não vai gostar de te ouvir. Tem gente que não gosta desse negão gritando aqui em cima do altar. Mas fazer o quê? Tem quem goste. Tem gente que não gosta de você liderando. Tem gente que não gosta de você pastoreando. Tem gente que não vai gostar do teu jeito, da tua cor, do teu estilo, do teu tamanho. Só que Deus mandou lhe dizer: você não está aqui
para entreter. Tem quem te ouça, tem quem não te ouça, mas fala o que eu mando, porque o teu compromisso é com a minha palavra. Agora, Jesus dos crentes, eu vou liberar isso aqui. Deus, eu já começo a encerrar. Deus conhece tanto a tua estrutura. Ei, pega a palavra. Eu vou soltar isso aqui, mas é para quem vai voar. Antes de Deus mandar você se erguer, essa mesma palavra que Ele manifestou a você já te esquadriou por inteiro. Jesus, crente. Não, vou de novo. Eu vou falar mais baixinho para parecer coach. Quando Deus decide, não vira. Quando Deus decide se manifestar a você, antes de Ele te chamar, antes de Ele te direcionar, antes de Ele te erguer, antes de Deus fazer qualquer coisa através de você, a palavra primeiro fez em você. Pastor Silas, alguém pegou ali no meio. Antes de fazer através, ela faz em você. Eu posso provar, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, porque penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir todos os pensamentos e a intenção do teu coração. Eu estou a dizer para alguém que a palavra de Deus, ela te esquadrinha, te examina, ela penetra em você por inteiro. Aonde o bisturi do médico não vai, a palavra vai. Aonde o psicólogo não chega, a palavra chega. É só para quem vai voar. Se tem alguém que conhece a sua natureza, esse é o Jesus que você veio adorar. Me ajude a pregar, me ajude, eu já estou terminando. Me ajude a pregar. Acorda esse crente do teu lado aí, diga para ele ou ela assim, ó. Diga assim, ó: o Jesus que você veio adorar conhece a tua natureza. Ei, prepara aí, prepara. Não existe absolutamente nada sobre você que Deus não saiba. E te digo mais: Deus sabe tanto quem é você, e Deus sabe coisas de você que nem você ainda descobriu. Deus te conhece melhor que teu pai e tua mãe. Deus te conhece melhor que teu marido e tua mulher. Deus te conhece melhor que teus melhores amigos. É, pastor, o senhor está dizendo que Deus conhece a minha humanidade? Conhece, eu vou provar em Ezequiel. Por quê? Versículo 2. E o Espírito entrou em mim quando Ele falava comigo. Agora pega esse pormenor. E me pôs sobre meus pés, para que eu ouvisse aquele que falava comigo. Só que, gente, vamos fazer um paralelo. Versículo 1: põe-te em pé e falarei contigo. Então certo deveria Deus parar e ficar esperando Ezequiel se levantar. Levanta aí, vai. Se ergue aí, meu filho, vai. Levanta. Só que eu gosto da Bíblia, porque no versículo 1 Deus ordena. Só que como Deus conhece a tua estrutura, e Deus sabe que tem dia que mesmo Ele falando, a tua natureza te prende naquela realidade, Jesus dos crentes. Eu estou a dizer para alguém que está me ouvindo, que tem dias que você acorda, mas você só abre os olhos, porque nem força para levantar da cama você tem. Ou será que só aconteceu isso comigo? Eu estou falando para gente que só vai trabalhar porque tem que receber, porque tem que fazer. Tu vai chorando, tu vai arrastado. Tem gente que nem força para levantar tem. Aí você ouve na Rádio 93, ou você vê nas redes sociais, culto da vitória, e você diz assim: não, nessa quinta eu vou. Aí quando você diz, está chegando a hora, parece que vem um peso em você.
E você diz, hoje eu não estou bem. Não, hoje eu não estou legal. E o engraçado de tudo isso é que Deus conhece a tua natureza. Deus sabe que tem dia que você não se levanta, não é porque não quer, é porque não tem força. Quer ver? Vou desenhar. Pedro, Atos capítulo 3. Pedro, cheio de poder, cheio do Espírito Santo, olhou para o coxo da porta formosa e disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Não é andar, é levanta-te e anda. São duas coisas diferentes. Por que Pedro não disse anda? Porque o cara é coxo de nascença. Você já parou para pensar? Esse camarada aqui, ele nunca andou na vida. E como é que ele vai andar se ele nunca soube o que é levantar? Eu preciso que você pense, vou de novo. Como é que ele vai andar se ele não sabe nem o que é se levantar? Quando Pedro diz levanta-te, é a mesma coisa que Pedro estivesse falando inglês com ele. Porque o camarada é coxo desde que nasceu. Ele não sabe o que é levantar. E por que você está esperando a atitude de gente que nem sabe o que fazer? Ué, pastor, mas peraí, então como é que ele andou? Quando Pedro fez isso aqui, ó. Pedro disse, levanta-te e anda. Mas Pedro não ficou esperando. Levanta aí, vai. Pedro disse, levanta. Depois tu lê em casa, levanta-te e anda. E está escrito assim, ó, tem um pormenor. Está assim, ó. E estendendo-lhe a mão, o colocou de pé. Quem levantou coxo não foi a palavra de Pedro. Quem levantou o coxo foi as mãos. Porque tem gente falando com a boca, mas tem mão mirrada, não estende a mão para ninguém, e só sabe a importância de uma mão estendida quem um dia já precisou de uma para se levantar. Pedro estendeu a mão. Aí tem um detalhe, que só quem vai pegar vai voar. O texto assim, ó, e levantando-se, ó o texto, num salto. Pera aí, irmão, se o camarada nunca andou, alguém me explica como é que ele saltou. É porque quando Pedro estende a mão e o levanta, é Bíblia, olha o detalhe, e firmando-se os tornozelos, ele só descobriu, pastor Silas, que tinha firmeza no tornozelo quando Pedro levantou. Você está entendendo que tem gente que só vai descobrir a capacidade que tem quando alguém cheio de Deus estender a mão e dizer, teu lugar não é na porta mendigando, o teu lugar é dentro do sobrenatural de Deus. Levanta e anda, levanta e anda. Alguém já levantou a mão? Então lá vai a profecia, Deus disse, põe-te em pé e falarei contigo. Só que Deus não ficou esperando, desculpa pastor Silas, Deus não ficou esperando Ezequiel se levantar. Versículo 2, e enquanto ele falava comigo, entrou em mim o que? O Espírito, e me colocou de pé. O que me empolga de pregar essa noite é que a palavra, quando vem, ela nunca vem sozinha. Vou de novo. A palavra, quando vem, ela nunca vem sozinha. A palavra vem, mas com ela também vem o Espírito que opera. Jesus, alguém já levantou a mão? Eu vou liberar a palavra. Ai, meu Deus do céu, enquanto eu estou pregando, enquanto tem mão levantada, enquanto tem crente dando glória, o Espírito vai fazer aqui agora aquilo que eu não posso fazer. Enquanto eu estou pregando, o Espírito já começou a tocar em gente que está me ouvindo aqui agora. Jesus dos crentes, se eu fosse você, eu não levantava uma, eu levantava as duas, porque o Espírito Santo acabou de pousar sobre a Quinta da Vitória aqui agora. E quem precisa
precisa ser cheio, receba. Quem precisa ser cheio, receba. Ai, cadê o meu baterista? Quem precisa ser cheio, receba. Quem precisa ser cheio, o Espírito vai tocar na tua estrutura agora. O Espírito vai te erguer. O Espírito vai te curar. O Espírito vai te convencer. O Espírito vai te encher de dons. O Espírito, eu não vim pregar para quem vai sair daqui vazio. Eu vim pregar para quem vai sair daqui cheio, 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 cheio. Quem é batizado, abre a boca. Quem é batizado, ore em línguas. Quem não é batizado, receba fogo. Quem não é batizado, seja cheio. Aonde tiver uma mão levantada, sinta a presença do Espírito tocando na tua estrutura agora. É você e Deus. É você e Deus. Quem é da marcha entra. Quem é do manto entra. Quem é da glória, da glória. Quem é das línguas recebe. Eu convido aos batizados com o Espírito Santo a orar em mistério agora. Eu vim pregar. Caído, tu não sai daqui. Prostrado, tu não sai daqui. Frustrado, tu não sai daqui. O Espírito entrou, 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 entrou. Eu já vou terminar. Vai adorando. Eu não sei quem crê em mistério, mas se tu crê, segura na mão de alguém agora, porque vai passar uma corrente de unção. Tem gente que só precisa de uma mão estendida. Tem gente que só precisa de uma mão estendida. Pede licença, pega na mão de alguém, levanta ele e diga: se depender de mim, tu sai daqui de pé. Se depender de mim, tu sai daqui de pé. Receba agora. Pastor Silas Filho, eu tô sentindo graça. Eu vou marchar. Eu tô sentindo graça. Eu vou dar lugar. Eu tô sentindo graça. Quem é da marcha se apresenta. Quem é do manto se apresenta. Quem é do mistério se apresenta. Olha o renovo, 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 olha o renovo. Olha a glória aí. 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 Eu espero você adorar. A igreja está orando em línguas, enquanto a igreja está dando glória, espíritos de enfermidades estão batendo em retirada agora. Enquanto a igreja está recebendo, o espírito da morte está batendo em retirada agora. Enquanto tem crente adorando, espírito da depressão, toda a confusão acabou, 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 acabou. Olha Deus tomando os vasos. Enche, 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 enche.